Quantas vezes você já ouviu falar sobre tudo que se planta, colhe? Pois é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Quero falar que atitudes são sementes. Bom, já de início eu quero te pedir, você que gostou desse vídeo, você que gostar no final, ouvindo, que dê um like no vídeo, que se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, que compartilhe com outras pessoas para que o maior número de pessoas possa ser alcançado por essa mensagem, que você também clique no sininho. Por quê? Porque todas as vezes que eu estiver postando vídeos novos no canal, você receberá uma notificação para ficar ciente de que tem novos assuntos a serem falados. Então, já de início, eu quero ler uma palavra que está em Eclesiastes, capítulo de número 11 da Bíblia Sagrada, que está escrito bem assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, e reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Esse texto aqui é um texto que o sábio Salomão escreveu. Interessante, ele fala sobre lançar o pão sobre as águas. E a gente olha, que loucura é essa? Como assim lançar pão sobre as águas? E ele ainda diz que depois que lançar o pão sobre as águas, depois de muitos dias a pessoa vai achar. Ele lança o pão, ele acha o pão e reparte com 7 e ainda até com 8. Ele lança um pão e esse um pão depois ele acha e reparte com 7 e com 8. O que o sábio Salomão quer falar sobre isso? Eu quero trazer uma visão nesse texto de alguns comentaristas, de alguns estudiosos, que eu acredito que de fato é isso. Que o sábio Salomão está se referindo à semente do trigo. Porque lembrando que a farinha que faz o pão é farinha do trigo. Então, é do trigo que sai o pão. E ele está dizendo que a semente é lançada. Alguns entendem que esse pão, ele é a semente. E faz muito sentido. Porque se lança a semente e depois de um período de tempo se colhe o trigo. E o trigo, depois de um processo, ele se torna farinha para se fazer pão. E é tão verdade que nós vemos que na natureza existe uma lei, a lei da semeadura. Tudo que se planta, se colhe. Existe até um dito popular que quando as pessoas têm atitudes, geralmente ele é citado em atitudes erradas, em coisas não legais. E aí as pessoas dizem, tudo que se planta, colhe. E realmente, na natureza existe essa lei. Se planta uma semente e se colhe o fruto dessa semente depois de um período de tempo. E o rei Salomão, ele está usando essa expressão, segundo alguns, de que um período de tempo que havia naquela região se lançava a semente do trigo e haviam inundações naquele período. As águas subiam, as águas tomavam uma certa região, ali onde estava a semente. E ali naquele lugar, aquela semente germinava. E futuramente aquela semente daria o trigo. E o trigo seria, depois do processo, o produtor do pão. Então faz muito sentido lançar um pão e colher para satisfazer a fome de 7 e até 8 pessoas. Porque o trigo, a semente seria lançado e a colheita produziria muitos pães. E nós vemos que a Bíblia vai falar sobre essa lei da semeadura. A Bíblia vai mostrar que todas as vezes que se planta alguma coisa, se colhe também. E inclusive há um tempo de plantação. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Eclesiastes também que tudo tem o seu tempo determinado.
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então existe um tempo de plantar, e existe um tempo de se colher o que se plantou. E eu quero refletir contigo que atitudes são sementes. Atitudes são sementes. Uma certa feita eu ouvi uma frase que falava bem assim: a vida é um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, preste atenção no que você está emitindo ou no que você está falando. Então toda ação, ela sempre vai gerar uma reação. Toda ação, ela vai gerar uma reação. A semente, voltando novamente para a figura da semente, ela vai produzir um resultado. Você pega uma semente de um milho e você planta, e aquele milho vai brotar, vai germinar, vai crescer, vai se tornar uma planta de milho, não sei como é que fala, e aquele pé de milho, ele vai produzir algumas espigas, e essas espigas terão milhos, terão muito milho. Uma semente produziu muito milho, e assim é na vida. Todas as atitudes que nós tomamos, elas são como uma semente, que um dado período de tempo, ela vai produzir um fruto. Qual é o fruto que nós queremos colher? Verdade é, às vezes, a Bíblia até diz que alguém planta, aleluia, alguém planta vento e colhe tempestade. Quantas das vezes a gente planta atitudes nas nossas vidas que nós colhemos resultados que não queremos obter? Interessante, é muito interessante, porque todas as atitudes que nós tomamos em todas as áreas das nossas vidas sempre gerarão um resultado. Nós colheremos algum resultado em resposta à nossa atitude. Alguém que trata outros com ódio recebe ódio de retorno. Alguém que trata os outros com desamor recebe o ódio como retorno. Alguém que se utiliza de coisas incorretas vai colher lá na frente o resultado daquilo que operou. Então a vida, ela é feita dessa maneira. E ela é tão verdade o que eu estou te dizendo, e eu quero ler mais um texto da Bíblia que está no Novo Testamento, que está, anotei aqui alguns versículos, que está em Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Capítulo de número 6, versículo de número 8 e 9. Está escrito bem assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há todo um propósito aqui que o apóstolo Paulo está falando, mas nesta parte ele fala sobre fazer o bem. Ele está dizendo, se você não cansar, não desfalecer no meio do caminho de fazer o bem, em seu tempo, a seu tempo, você vai colher o fruto. Então ações do bem vão nos dar resultados do bem. Quantas coisas na nossa vida, né? A gente poderia plantar coisas boas para colher coisas boas. O problema é que o fruto, ele sempre é o resultado da semente que foi plantada. Nenhuma semente produz um fruto inverso da realidade dela. Quer ver uma verdade? Você planta milho, você só tem como colher milho. Você planta feijão, a única colheita que você vai ter é feijão. Você planta cenoura, a única colheita que você vai ter é cenoura. E quantas coisas nós plantamos e não gostamos do que estamos colhendo? Na nossa vida, na nossa área, eu queria que você pensasse quantas coisas você plantou ao longo da tua vida, ao longo da tua história,
e que você não gostou do que você colheu. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: a colheita um dia ela acaba. E a única maneira de continuar colhendo o mesmo fruto é continuar plantando o mesmo fruto. E a única maneira de colher outro fruto é plantar outro fruto. Talvez você esteja colhendo algumas consequências de algumas atitudes que você teve na sua vida que não são bons. Foram atitudes ruins e geraram frutos ruins e você não gosta de colher. Você sofre pela colheita dos frutos que você está colhendo. Mas eu vou lhe dar um conselho. Quem sabe não é hora de, infelizmente, a colheita é certa, não é hora de mudar a plantação. Mas eu estou colhendo ainda, eu ainda estou tendo resultados não agradáveis, que eu não gosto, que eu não me agrada. Sim, você plantou ontem e está colhendo hoje. Mas você pode plantar hoje para colher amanhã. Quem sabe você não plantou amor no coração dos teus filhos e colheu algo, um desamor deles para contigo. Quem sabe hoje você não planta amor para colher amanhã a resposta. Quem sabe em alguma área da tua vida, com a tua esposa, com a tua família, nas finanças até mesmo, você teve atitudes que lhe geraram prejuízo, o resultado foi prejuízo. O resultado foi dor, o resultado foi sofrimento, o resultado foi angústia. E quem sabe você está colhendo ainda. Eu me lembro que eu fiz uma analogia uma certa feita. A vida toda a pessoa passa comendo comidas que fazem mal para o organismo. Aí passa anos e ela colhe um mal, ela colhe um problema no coração, ela colhe um problema na sua saúde. E aí ela começa a sofrer naquele período. Por quê? Porque ela plantou ontem. A colheita não vem de um dia para o outro, ela vem de um processo de tempo. Mas existe uma coisa nas plantações. Eu me lembro que eu plantei aqui no meu terreno uma certa feita e depois eu mudei o produto que eu queria colher. Você pode mudar o produto que você quer colher. Se você está colhendo algo que está te machucando, eu vou lhe dar um conselho. Comece a plantar hoje algo bom, algo agradável, algo que glorifique a Deus, algo de esperança, algo de perspectiva para a tua vida, porque amanhã você vai colher o fruto daquilo que você plantou. E eu quero te deixar esse conselho. Medite nisso. Se você não gosta do que você está colhendo, se você não gosta do que você está vivendo, preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção no que você está plantando. E quem sabe, realinhe o terreno. Realinhe a plantação. Escolha melhores sementes para a tua vida. Escolha melhores atitudes para a tua vida. Acerte, aleluia, acerte o caminho correto e plante corretamente. Acerte a semente boa e plante coisas boas e você colherá coisas boas. Quero deixar essa meditação para ti, que ela se estende a muitas áreas das nossas vidas. Entenda isso. Eu quero também te pedir que você comente aí embaixo no vídeo, se você gostou, qual a ideia que você tem, quem sabe alguma coisa que você quer compartilhar conosco. Pode colocar nos comentários aí e será muito bom